Olá, você está no canal Os Federais do Ensino, Papo Concurso, e o papo de hoje é a República Populista no Brasil. A gente vai falar de um período que vai de 1945 a 1964, uma época de muita transformação, de sonhos democráticos, mas também de crises gigantescas que levaram a uma ruptura bem dramática na nossa história. Bora mergulhar nisso para entender como tudo aconteceu. Para a gente entender essa era, tem uma palavrinha-chave: populismo. Pensa só, o Brasil estava se industrializando, as cidades crescendo, cheias de operários. Os políticos da época sacaram que precisavam de um jeito novo de falar com essa galera, de conseguir o apoio direto das massas. E essa busca pelo voto popular mudou completamente as regras do jogo. Então, nosso ponto de partida é o fim do Estado Novo do Getúlio Vargas. O primeiro presidente eleito nessa nova fase democrática foi o general Eurico Gaspar Dutra. E ele logo de cara já deu o tom do que seria o seu governo, um rumo bem mais conservador para essa república que estava nascendo. Olha só, o mundo estava no meio da Guerra Fria e o Dutra não teve dúvida. Alinhou o Brasil totalmente com os Estados Unidos. Na prática, isso significou, por exemplo, colocar o Partido Comunista na ilegalidade. Na economia, ele tentou lançar o Plano SALT, um projeto bem ambicioso para a saúde, alimentação, transporte e energia. A intenção era boa, mas sabe como é, né? Faltou dinheiro e o plano acabou não decolando como se esperava. E quem vocês acham que volta para agitar completamente o cenário político? Ele mesmo, Getúlio Vargas. O cara que tinha sido tirado do poder, só que dessa vez ele volta nos braços do povo, eleito democraticamente e levantando uma nova bandeira: o nacionalismo econômico. O segundo governo Vargas pode ser resumido em uma frase que ecoou pelo Brasil inteiro: o petróleo é nosso. Isso não era só um slogan, virou um verdadeiro grito de guerra que mobilizou o país todo em volta da ideia de que as nossas riquezas naturais tinham que ser do nosso povo. E a consequência direta e mais famosa dessa campanha toda foi a criação da Petrobras, em 1953. Só que ao fazer isso, ao criar um monopólio do Estado sobre o petróleo, Vargas comprou uma briga enorme. Uma briga com empresas estrangeiras e também com uma parte da elite brasileira que não gostou nada dessa história. A tensão política foi crescendo até que explodiu no atentado da Rua Tonelheiros. O alvo era o maior opositor do Vargas, o Carlos Lacerda. Mas a investigação acabou chegando na guarda pessoal do presidente. A partir daí, a crise ficou insustentável. Com os militares pressionando pela renúncia, Vargas tomou uma decisão trágica que chocou o Brasil e mudou o rumo da história. Depois da crise imensa deixada pela morte de Vargas, o Brasil precisava de um respiro, de um pouco de esperança. E foi exatamente essa a promessa de Juscelino Kubitschek, o JK. Com ele, começou uma era de otimismo contagiante e de um desenvolvimento super acelerado. JK chegou com uma promessa que era quase inacreditável e que virou o lema do governo dele: 50 anos em 5. Imagina só! A ideia, o plano de metas, era modernizar a indústria e a infraestrutura do Brasil num piscar de olhos, avançando meio século em apenas 5 anos. Mas é claro que todo esse progresso teve um preço, e um preço bem alto. A construção de Brasília, a chegada das montadoras de carros, tudo isso foi bancado com muito dinheiro de fora e com o governo imprimindo moeda. O resultado foi uma baita contradição. O Brasil crescia e se modernizava, mas ao mesmo tempo a inflação e a dívida externa explodiam. E a conta dessa festa toda do JK acabou caindo no colo do sucessor dele, Jânio Quadros, uma figura super excêntrica que foi eleito prometendo varrer a corrupção. Ele pegou um país endividado, com inflação alta, e a presidência dele, bom, foi uma das mais curtas e malucas da nossa história. Pensa, em só 7 meses, o Jânio congelou os salários, se reaproximou da União Soviética e, para chocar todo mundo, condecorou o Che Guevara. Ele irritou os conservadores aqui e os Estados Unidos lá fora. E aí, do nada, ele renuncia, falando que umas forças terríveis estavam contra ele. Um mistério que ninguém entendeu direito até hoje. A renúncia do Jânio foi o que faltava para jogar o Brasil no caos total. O problema era o vice dele, o João Goulart, mais conhecido como Jango. Ele era visto como um radical de esquerda pelos militares e pelas elites, e só a ideia dele assumir a presidência já colocou o país à beira de uma guerra civil. Para tentar evitar o pior, costuraram ali uma solução de compromisso, uma espécie de gambiarra política. O Brasil viraria uma república parlamentarista. Ou seja, o Jango até assumiria como presidente, mas quem ia governar de verdade era um primeiro-ministro.
Basicamente, ele seria presidente sem poder de verdade. Só que esse arranjo todo esquisito não durou muito. Jango se articulou, convocou um plebiscito e, em 1963, a população votou em massa para devolver o poder total a ele, restaurando o presidencialismo. Agora sim, com a caneta na mão, ele estava pronto para o confronto final com seus opositores. Com plenos poderes, Jango finalmente colocou seu grande projeto na mesa: as reformas de base. Eram mudanças profundas na estrutura do país, como reforma agrária, dar o direito de voto aos analfabetos. Para os seus apoiadores, era a chance de um Brasil mais justo. Já para os opositores, era a prova de que ele estava levando o país para o comunismo. A polarização atingiu o nível máximo. Março de 1964 foi o mês em que tudo desandou. De um lado, um comício gigantesco no Rio para apoiar o Jango. Do outro, a resposta conservadora. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade, pedindo a saída dele. As ruas estavam pegando fogo. No dia 31 de março, as tropas militares saíram dos quartéis, e em 2 de abril, a experiência democrática da República Populista chegava ao fim. E tudo isso nos deixa com a grande pergunta: como é que uma era que começou com tantos sonhos, com a ideia de democracia e de desenvolvimento, pôde terminar de forma tão abrupta, em uma ditadura militar? As respostas estão justamente nessas tensões sociais profundas e na polarização política que marcaram esse período tão fascinante e, ao mesmo tempo, tão trágico da nossa história. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor, produzido por J. Nascimento. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais, federaisdoensino@gmail.com.